Olá, bom dia. Olá, bom dia. E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela? Estão escutando direitinho o que eu estou falando? Ah, que bacana. Então, eu só vou esperar daí às 8h45 para a gente poder iniciar a aula, ok? Só para o caso de alguém chegar e não ficar de fora, não perder o conteúdo, não ser obrigado a assistir tudo de novo depois. Ontem eu consegui arrastar essa paradinha aqui. Aí, esse negócio podia ser menor, né? Podia ficar num canto que não atrapalha. Ai, ai. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo? Vocês já tomaram café da manhã? Estão assistindo essa aula e tomando um cafezinho? Café da manhã foi mais cedo, lá para Ixi, 7 horas. lá para 7 horas, até com fome de novo, né? E Tem que se sustentar com banana. eu não sei porquê, mas eu só consigo ver o vídeo das pessoas do quinto ano. Mas vocês também estão todos com vídeos habilitados, né? Por isso. Bom, vamos esperar aí só mais 2 minutinhos. Tá vendo? Já tá chegando mais um. Ué, Thiago, tá com fome? Tem um jeito muito fácil de resolver esse problema seu. Eu conheço. Aliás, que a humanidade conhece há muitos e muitos millenniums. Oito h 43. Eu tô um pouco ansioso para começar logo. Começar logo essa aula, né? Ah, Thiago, entendi. Eu também tava com preguiça de descer lá embaixo para comer, mas a fome falou mais alto no meu coração, digamos assim. Mais uma pessoa chegando. Consegui diminuir esse trem aqui enquanto a aula. Não, não consigo.
Somos E aí, 13 professor, presentes. bom? E aí, como é que vai? Só na tranquilidade? Não. Ixi, Maria, mais um. Então, pessoal, já deu nosso horário, eu vou começar a aula. O pessoal que for chegando depois vai ter que ver isso aí na gravação, né? Peço que vocês desabilitem o microfone de vocês a partir de agora. Senão eu vou ficar escutando o que estiver acontecendo aí. Muitas vezes é a mãe de vocês conversando e atrapalha um pouco, tá? O pai, o responsável, o cachorro latindo, o menino chorando, enfim, um monte de coisa. Chegou mais um aqui, deixa eu aceitar ele primeiro. Hoje vai ser o seguinte, galera. Eu vou começar falando com vocês logo, de cara, sobre a congruência de triângulos, porque ele é o conteúdo novo de hoje, e o conteúdo de ontem não é lá assim, digamos que tão difícil e tão necessário nesse momento. Então, eu vou começar falando de congruência de triângulos, que é uma coisa assim um pouco mais complicadinha. Não é muito complicado, não. Isso é um pouco mais complicado do que o conteúdo anterior. E aí, qualquer dúvida, é só vocês me chamarem aí, ou no chat, ou liga mesmo o microfone e fala comigo, tá certo? Eu espero esse cidadão aí entrar, que eu vou dar o recado de novo. Aí, quem chegou agora, por gentileza, desliga o microfone. Se precisar falar, pode ligar o microfone para falar, não tem problema, tá? Ou pode ser pelo chat também, não tanto faz. E tem um com o microfone ligado, desliga, por favor. Pra fazer mais barulho, então deixa. Aí, todo mundo desligou. E agora, jovens, vamos lá, vamos começar. Eu preciso dizer que essa aula vai ficar gravada, ok? Preciso avisar que estamos gravando essa aula, e vocês já devem saber disso, né? Mas eu preciso avisar em todas. Estamos gravando essa aula para subi-la para o YouTube. Vamos lá. Congruência de triângulos. No primeiro lugar, eu preciso te explicar a diferença entre algumas palavras que tem na matemática. Na matemática, a gente tem 3 palavras que indicam que coisas são parecidas. A primeira delas é igualdade. Fraternidade? Não, não é fraternidade. É congruência. Opa. Tá difícil escrever. Aí. E a última, semelhança. Não sei se dá para escutar aí, mas a Aurora tá gritando. Se aparecer algum gritinho dela no fundo, já vão me desculpando aí. Não tem como eu desligar meu microfone. Eu vou começar falando aqui pela semelhança. O que é semelhança? Bom, quando 2 triângulos existem, mas você não pode dizer que eles são iguais, como é esse caso aqui, mas o formato deles é muito parecido, e daqui a pouco, nas próximas aulas, eu vou te dizer o que garante que eles são semelhantes. Então, quando o formato deles é igual, mas eles não são do mesmo tamanho, significa que eles são semelhantes, ok? Ah, já vou adiantar logo. O que faz com que 2 triângulos sejam semelhantes é que eles têm os ângulos todos iguais. Então, se esse ângulo for igual a esse ângulo foi igual a e esse ângulo aqui foi igual a esse, quer dizer que esses 2 triângulos aqui são semelhantes. E além disso, que os lados são proporcionais. Então, se esse lado aqui mede 8, esse aqui mede 4, vamos supor que esse lado aqui mede 6, esse aqui vai ter que medir quanto? 4 é a metade de 8, portanto aqui tem que ser a metade de 6, que é 3. Por que isso acontece? Porque os lados de figuras semelhantes são proporcionais. Mesma coisa vale para o terceiro lado, mas eu não vou colocar aqui agora. Ok? Esse é o caso da semelhança. Não é o que interessa para a gente agora. Deixa eu apagar aqui. O caso da igualdade e da congruência é o caso mais interessante, porque é o que, né, é o que está interessante aqui para a gente agora.
Então, eu vou desenhar outro triângulo aqui do lado e eu quero que ele seja igual a esse. Não pode ficar um pouquinho diferente. Sabia que essa abinha ia me atrapalhar. Vou colocar pra cá. Então, pode ficar um pouquinho diferente, mas faz de conta que eles são iguais, tá? Vou tentar colocar aqui o mesmo ângulo. Vamos ver se eu vou conseguir. Ficaram bem parecidos, bacana. 8, 6, 1, pontinho aqui, 3, 2. Então, esses triângulos, eles são bem parecidos. Eles têm 3 ângulos iguais, 2 lados iguais também. O terceiro lado aqui, sei lá, eu não sei, né? Então, eu vou colocar uma letra, L. É igual também o terceiro lado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Os 3 lados são iguais, os 3 ângulos são iguais, esses 2 triângulos são chamados congruentes. E aí eu queria que você percebesse que a congruência tem a diferença da igualdade nesse sentido. Quando você pode garantir que as medidas de 2 figuras são iguais, você pode chamar essas 2 figuras de congruentes. Tá bom? Ah, professor, mas eu tenho um quadrado aqui, ó. Um quadrado não, tem um quadrilátero que tem as mesmas medidas, L, 8 e 6. As medidas são congruentes. Engraçado, professor, porque os ângulos aqui, ó, também são iguais. Só que essa figura aqui não é um triângulo, né? Então não tem como ela ser congruente. Para ser congruente, a figura tem que ser a mesma, tem que ter lados e ângulos com as mesmas medidas. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Essas 2 figuras são congruentes. Por que é que eu não posso dizer que essas 2 figuras são iguais? Resposta. Deixa eu admitir as pessoas aqui. As pessoas estão chegando em atraso, hein? Resposta. Porque essa aqui é azul, essa aqui é roxa. Simples assim. Elas não são iguais, entendeu? Elas são diferentes. Só que elas têm medidas iguais. Então, figuras que têm medidas iguais, triângulos que têm medidas iguais são congruentes. Agora eu consegui, finalmente. Beleza? Então, a gente vai estudar aqui hoje os casos de congruência de 2 triângulos. Eu vou tentar aqui passar para o livro, que eu acho que fica mais tranquilo. Ficou faltando falar só uma coisinha para vocês. Vou desenhar um triângulo aqui qualquer. Esse conhecimento aqui a gente vai precisar. Pessoal, se vocês chegaram aí agora, se vocês puderem desligar o microfone de vocês, por gentileza. Vou colocar aqui, ó. A, B, C. Esse aqui, aqui e aqui são os ângulos. Eles podem ser todos diferentes, todos iguais, então eu não vou colocar nenhuma marcação por isso. Esse lado BC é oposto. Eita. Ao ângulo A. Beleza? Eles são opostos. Por quê? Ó, o ângulo B participa do lado BC. O ângulo C participa do lado BC. O único ângulo que não participa do lado BC é o ângulo A. Então, eles são chamados o BC, o lado BC e o ângulo A de opostos. Tá bom? A gente vai precisar disso aqui em um dos casos de congruência. Vamos lá. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, acho que eu não vou precisar escrever agora, é o caso lado, lado, lado. O que acontece? Quando você tem, desculpa, quando você tem 2 triângulos, e esses 2 triângulos têm as medidas de todos os lados iguais, então você pode garantir, olhando só para as medidas dos lados, que as medidas dos ângulos também são iguais e, portanto, esses triângulos são congruentes. Ok? Isso porque aqui, quando eu falei para vocês antes, você tinha que olhar se esse ângulo é igual a esse, depois se esse ângulo é igual a esse, depois se esse ângulo é igual a esse, depois você tinha que olhar os lados, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse.
Então, você tinha que olhar 6 coisas para dizer se os dois triângulos são semelhantes. 3 ângulos, 3 lados. Agora, os casos de congruência, eu falei semelhança? Não sei. Enfim, eu estou falando de congruência. Agora, os casos de congruência garantem que você precisa olhar menos coisas para saber se os triângulos são congruentes. Então, no caso do caso lado, 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 você só precisa olhar se os 3 lados são do mesmo tamanho. Beleza? Tem aqui um exemplo, ó, 2 triângulos. As medidas deles são 8, 5, 6, 8, 5, 6. Esse aqui está virado. Mas as medidas dos lados são todas iguais, né? Dá para você fazer essa relação aqui tranquilamente. Então, esses triângulos são congruentes. Então, eu posso garantir que se esse ângulo aqui for de 30 graus, esse ângulo aqui também vai ser. É o ângulo que fica entre o 8 e o 5, né? Ó, 8 e 5. Eles estão virados, eles podiam estar invertidos também, e isso aí é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. O segundo caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Quando você tem 2 lados e um ângulo entre eles, e é por isso que isso aqui fica escrito dessa forma, ó, lado, ângulo, lado, com um ângulo no meio, significa que os 2 triângulos observados precisam ter 2 lados iguais e um ângulo igual que fica entre esses 2 lados, tá bom? Então, vamos pegar aqui como exemplo. Eu queria que fosse fácil fazer um print, mas não é. Será que tem como rabiscar? Peraí, eu acho que tem. Aqui, ó. Aqui vai dar tudo certo. Ah, bacana. Então, olha só aqui, ó. Esse lado é igual a esse. Esse lado, como tem 2 risquinhos, é igual a esse, que também tem 2 risquinhos. E esse ângulo aqui, ó, como só tem uma voltinha, é igual a esse, que só tem uma voltinha também. Se eu quisesse mostrar que esse ângulo é igual a esse, eu ia colocar 2 voltinhas, ou também podia fazer assim, ó, colocar um risquinho nele. Ó, apareceu esse negócio aqui, deixa eu apagar ele. Negócio que feio. Aí. Então, vamos lá, como é que faz para pegar o lápis de novo? Bom, aqui, consegui. Foi trabalhoso, mas eu consegui. Vamos lá, continuando. Então, repara que tem um lado, um ângulo e um lado. Não vale você colocar um lado e um ângulo. Ou um ângulo, um lado e um lado. Não para esse caso aqui. Talvez lá para frente possa existir um caso que englobe uma dessas características. Mas para esse caso aqui, lado, ângulo, lado, não vale. Entendeu? Só fechar um trem aqui que apareceu no meu celular, que eu estou usando ele como webcam e eu não consegui fechar, então vai ficar assim. Então, beleza. Não vale. Esse é o segundo caso. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu só... Eu queria limpar direto, mas não consegui, né? Aí. Vamos lá. Olha só o exemplo aqui. Mas, gente, esse lado é igual a esse. Esse ângulo, 36, é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Temos dois lados iguais com um ângulo no meio. Então, a gente pode dizer que esse triângulo e esse são congruentes. Eu não vou escrever aqui, porque a minha letra aqui vai ficar feia. Mas, enfim, quer dizer que esses 2 triângulos aqui são congruentes, ok? Eu tenho que apagar. Pensei que ele ia acompanhar. Beleza. Não. O terceiro caso é o caso lado, ângulo, lado. Então, ele parece com o caso ângulo, lado, ângulo, lado. Só que agora a gente inverte, né? A gente precisa de um lado entre 2 ângulos. Se o lado tiver entre 2 ângulos, quer dizer que os 2 triângulos são congruentes. Vou tentar te explicar isso aqui melhor.
Olha só aqui, ó. Você tem um ângulo igual a um ângulo. Lembra que eu falei que você pode usar esse risquinho para indicar que os ângulos são iguais? Você tem outro ângulo igual a outro ângulo. E no meio deles, você tem um lado igual a um lado. Então, com todas essas igualdades aqui, significa que esses dois triângulos são congruentes. Ok? Mesma coisa vale. Vou apagar aqui primeiro. Mesma coisa vale aqui para o exemplo. Você tem aqui, ó, o lado 4,4 está aqui, o lado 4,4. Ele fica entre dois ângulos, um de 92, tanto no primeiro quanto no segundo triângulo, um de 40, tanto no primeiro quanto no segundo triângulo. Então, já posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. E o que eu faço com isso? Com essa informação de que os triângulos são congruentes? Bom, se eu souber que esse lado aqui mede, deixa eu ver quanto que ele mede, 132 dá 50, acho que dá 48. Se eu souber que esse ângulo aqui mede 48 nesse triângulo, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu posso vir aqui nesse e falar, esse aqui mede 48 também. Por quê? Porque os triângulos são congruentes. E quando dois triângulos são congruentes, todas as medidas dentro deles são iguais. Ok? Se eu souber que esse lado aqui mede 5 centímetros, é o lado oposto ao ângulo de 92. Então, o lado oposto ao ângulo de 92 aqui nesse tem que medir 5 centímetros também. Por quê? Porque esses dois triângulos são congruentes. Ok, pessoal? E o último caso de congruência de triângulo são 4. Deixa eu pegar aqui o mouse. É o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos lá. Se você tiver um lado, um ângulo e o ângulo oposto ao lado dado iguais em dois triângulos, significa que esses dois triângulos já são congruentes. Aqui, você tem dois ângulos e um lado, sendo que um dos ângulos é oposto ao lado. Você tem dois ângulos e um lado, sendo que um dos ângulos é oposto ao lado. Ah, vale ressaltar que o ângulo oposto tem que ser igual ao ângulo oposto. Eu não posso dizer que o ângulo oposto é igual ao ângulo que faz parte do lado. Não pode. Bom, até rabisquei a cara do Luan ali. Cadê? Anotar? Aí. Bom, pessoal, os casos de semelhança são esses. Vou explicar para vocês, falar sobre um exemplo aqui. Teve um que ligou o microfone. Quem foi que falou? Ninguém? Então vamos lá. Vou responder a número 1 aqui. Aqui, na verdade, já é um exercício resolvido, mas vamos fazer ela aqui rapidão para a gente poder finalizar a aula de hoje, que já está com o tempo assim, meio estourado. Vamos lá. Os triângulos ABC e EDC são congruentes. Pronto, já está explicado que eles são congruentes. Qual o caso de congruência? Lado, ângulo, lado. Você viu que eu só li o que está aqui, ó? Lado, ângulo, lado. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Determine os valores de x e y. Agora você tem que prestar atenção no seguinte. Os dois triângulos estão invertidos, né? Se eles tivessem desenhado da mesma forma, não invertidos, eles teriam que estar assim, ó. Nessa maneira aqui. Mas como esse triângulo está virado para dentro, significa que ele está invertido com relação ao outro. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser descobrir o valor de y. Y é oposto ao lado dois pauzinhos. Então, como esse triângulo aqui ABC é congruente ao triângulo EDC, y vai ser igual ao ângulo que fica oposto ao lado de dois pauzinhos. No caso, o ângulo de 55 graus. Eu vou até colocar aqui, ó, y é igual a 55 graus. Então, eu já sei aqui, ó, 30, 55, fica faltando só esse. Na verdade, eu nem preciso fazer, né? Ele pediu os valores de x e y. Então, vamos continuar aqui, ó. X é oposto ao lado que tem um pauzinho. Então, x é o valor que fica oposto ao lado que tem um pauzinho. X é igual a 30 graus.
Não vai ficar fácil assim para sempre, mas no geral é isso, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Isso aí, Murilo. Só que dessa vez eu acho que você não foi mais rápido do que eu. Eu não vi que hora que você digitou. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Pode falar aí. Tranquilo. Oh, mas o cara é sem vergonha. Foi lá e digitou antes de mim. Meu, eu vou ganhar de você. Um dia eu vou ganhar de você, Murilão. Então, beleza, pessoal. Fica todo mundo aí com Deus. Vamos torcendo aí pra gente poder se ver o mais rápido possível, porque eu tô morrendo de saudade. Diz que quem descansa carrega pedra, né? Tem esse ditado. Então, quando a gente fica em casa é desse jeito. É trabalhando mais do que eu tô trabalhando muito. Tá certo, então. Vou encerrar agora. Fica todo mundo aí com Deus. Um abraço. Tchauzinho. Falou! Falou! Ó, agora eu vi uma carinha aqui. Deixa eu ver se tem outro. Não é só clicar, né? Não, não é só clicar. Então, tchau.